Seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal e hoje eu vou fazer a reprodução de uma maquiagem gringa aqui pra vocês. De uma não, né? De uma junção de duas inspirações que eu peguei na internet. Deixei a referência de uma, a outra não consegui achar a referência, mas eu juntei essas duas makes e fiz essa proposta. Primeiro eu comecei marcando a parte interna do côncavo dela com um pincel pequenininho e com um pó compacto da Vult, esse aí é da cor 06, que tem um tom de marrom mais quente. E eu comecei com ele porque ele é um produto muito fácil de esfumar, muito fácil de pigmentar. E já fui aplicando esse produto e logo em seguida fui esfumando. Primeiro eu fiz a marcação no canto interno, que é onde iria vir o recorte dessa maquiagem. E depois eu fui passando essa marcação pro canto externo do olho dela. E por último que eu fui fazendo a conexão. Dessa forma eu achei que ficou mais fácil de pigmentar a sombra até o ponto que eu queria. No canto externo eu levei essa sombra pra lateral, como se eu fosse fazer um esfumado mais alongado. Porque eu fiz tipo um delineado esfumado no final das contas e eu vi que o acabamento daquelas outras maquiagens gringas tinham esse acabamento alongado que ficou muito bonito. E depois de pigmentar a sombra, eu venho fazendo aí a junção da parte externa com a parte do côncavo interna. E aí sim, eu vou levando essa sombra por todo o côncavo dela e também vou levar próximo à sobrancelha para fazer uma junção bonitinha, sempre pigmentando e esfumando. Lembrando que blush, contorno, pó compacto é muito mais fácil de esfumar do que sombra. Então é uma excelente escolha para você que quer pigmentar aos poucos ou que tem dificuldade com esfumado. Depois eu peguei um tom de laranja, um marrom mais quente na realidade. Ele é um marrom mais intenso assim, bem quente, chega próximo ao laranja mesmo. E eu fui intensificando a cor no ponto interno e no ponto externo. Eu usei aquela base de sombra que eu fiz com um pó compacto como referência para fazer essas marcações. Então eu fui deixando ali mais rente aos cílios dela e fui levando o excesso dessa sombra pro alongado, para dar um pouco mais de temperatura para esse meu esfumado não ficar só com aquele pozinho marrom. Depois que eu pigmentei bem, eu vou fazer o recorte aí desse côncavo. Eu gosto de passar um pouquinho de corretivo líquido, que é mais fácil. Pedir para minha cliente o modelo olhar bem para cima de um lado para o outro, que vai fazer uma marcaçãozinha ali em cima, na parte de cima do côncavo. E é essa marcação que eu vou seguir para fazer o meu recorte. Então eu fui bem aos poucos, com um pincel língua de gato bem achatado, com bastante produto, o suficiente para ficar rodando ele para um lado para o outro e pintando, realmente carimbando. Tem que ter bastante cuidado e tem que ter muita calma para fazer esse recorte, para ele poder sair bem bonitinho. Caso não dê certo o seu recorte de primeira, você pode voltar com a sombra que você usou e intensificar essa cor para o recorte ficar mais evidente. E o recorte ele vai ser feito só na região que tá mais pigmentada. Porque se a gente fizer um recorte em um lugar que não tá com a sombra bem concentrada, ele não vai ficar evidente, não vai ficar tão bonito, não vai ficar muito intenso. Antes de aplicar o brilho que eu quero colocar, eu vou selar essa parte do olho dela aí com um pozinho da Bron Tavares, um pó banana, só porque eu sinto que se eu colocar o iluminador direto ou uma sombra cintilante direto, vinca nas linhas, né, finas do olho dela. Então eu prefiro colocar o pó compacto como base primeiro, só para evitar esses vincos do olho. Vim com uma sombra mais brilhosinha, mais cintilante, mas você pode pegar um iluminador também. E eu fui depositando com calma e com um pincel pequeno em toda a região, sempre me atentando com essa parte externa do olho, que é onde tá fechando tipo esse Vzinho, que é onde a gente fez a base marrom para não invadir e não acabar estragando aí o nosso esfumado, né, a base que a gente fez para esse olho. Por cima dessa sombra eu vou usar um pigmento, esse é o da Ludurana. Ele é muito lindo, você não precisa colocar nada pra fixar ele sozinho. E também você consegue construir camadas. Olha que brilho lindo que ele fica. E eu apliquei no alto da sobrancelha e em todo o recorte. Eu não queria usar preto, então eu usei uma pastinha de sobrancelhas marrom diluída, eu usei essa aí da Colourpop.
e fui fazendo tipo um delineado. Eu fiz meio que um delineado gatinho, só que eu arrependi depois. E como era pastinha de sobrancelha, é tranquilo para esfumar. E aí eu peguei um pincel pequenininho e depois eu fui esfumando essa parte do gatinho. Então ficou como se fosse um delineado esfumadinho na parte externa do olho. Na parte inferior, eu usei a mesma sombra marrom, sombra não, né? O pó compacto, que eu usei na parte de cima. E fui fazendo esse esfumado aí e juntando com o esfumado de cima. Para cílios, eu usei os cílios no modelo H13. Eu uso sempre a cola Super Strong da Kiss. Para mim é uma das melhores colas de cílios, tanto pelo custo-benefício quanto pela qualidade também. É super acessível e muito fácil de achar. Você acha literalmente em qualquer farmácia. Ela é muito boa. Para a boca, eu fiz o contorno da boca da Carol com esse lápis da Mahave e logo em seguida eu vim com a misturinha com batom Maiara e um gloss incolor, né, o lip gloss da Tracta. Esse gloss tem uma durabilidade surreal. E ficou essa corzinha aí de nude, quente, linda, linda. Para finalizar, apliquei máscara de cílios nos cílios da Carol, só para pintar os naturais, e também apliquei nos cílios inferiores dela. Esses aplicadores descartáveis você acha na internet mesmo, eu geralmente compro pela Shopee. Para deixar esse esfumado muito mais bonito e muito mais alongado, eu fiz um recorte no finalzinho dele com um pouquinho de corretivo. Isso ajuda a sua técnica a ficar mais alongada e mais limpa. Para finalizar, voltei com esse pigmento, tanto no cantinho interno quanto no alto da sobrancelha. Fica lindo, lindo para foto. E também reforcei os pontos que a gente já tinha colocado no recorte. Espero muito que você tenha gostado dessa inspiração. Um beijo e até o próximo vídeo.